Oi pessoal, no vídeo de hoje de ciências, nós vamos estar falando sobre consumo consciente, desenvolvimento sustentável ou sustentabilidade. Nós vamos estar falando sobre o conceito dos 5 R's e também sobre o descarte correto dos lixos. Bom, por que isso? Porque segundo pesquisas, 97% dos brasileiros possuem dificuldade em adotar práticas de consumo consciente. E antes da gente falar sobre o consumo consciente, efetivamente falando, vamos entender aonde entra o desenvolvimento sustentável dentro de todo esse contexto, ou sustentabilidade. Então, se refere ao meio ambiente e à conservação dos recursos naturais. É a capacidade de se usar os recursos e os bens da natureza sem comprometer a disponibilidade dos elementos para gerações futuras. Então, traduzindo tudo isso, é agredir menos o meu meio ambiente para que eu preserve os elementos da natureza para uso das futuras gerações, né? Para que as futuras gerações tenham disponibilidade desses recursos naturais. E por que isso? Porque apesar de eu ter recursos naturais renováveis, como o vento, o sol, né? Eu tenho outros recursos também naturais, como a água, que se não usado adequadamente ou se for usado exageradamente, pode se esgotar. Além disso, eu tenho também recursos naturais não renováveis que, se usado exageradamente, também pode se esgotar. Que recursos não naturais não renováveis? Como o petróleo e os minérios. Então, foi criado o conceito dos 5 R's, que justamente foi criado para ter uma relação mais equilibrada com o meio ambiente, usando práticas para diminuir gastos e consumos, favorecendo o desenvolvimento sustentável. Ou seja, é um conceito que foi criado para reduzir esses gastos e consumos, para agredir menos o meio ambiente, ou seja, agredir menos o meio ambiente é colocar menos lixo no meio ambiente, né, agredindo menos e preservando os elementos da natureza para gerações futuras. Então, os 5 R's de sustentabilidade são repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. Essa política dos 5 R's, ela veio justamente para fazer parte de um processo educativo, de conscientização, né, com o objetivo de mudar os hábitos do cotidiano das pessoas, do cidadão, né, através desse consumo consciente. Então, vamos entender um pouquinho a política dos 5 R's, ou seja, o conceito, a definição de cada R, né, desses 5. Então, repensar, refletir sobre os processos socioambientais de produção, matéria-prima, condições de trabalho e distribuição. Aqui eu vou dar um exemplo que, no caso, numa indústria, para fazer um produto industrializado, eu utilizo água no processo, né, nas máquinas, para fazer todo o processamento e criar o produto acabado, que no caso é um produto industrializado. Os funcionários utilizam a água no banheiro, ou para lavar a mão, ou na descarga. Os funcionários também se alimentam e, portanto, esses utensílios na cozinha também vão ser lavados, enfim. Eu utilizo o recurso água em vários momentos numa indústria, né? Por que não repensar em como evitar o desperdício, criando um tratamento de água, de carvão ativo, por exemplo, nessa indústria, para que eu possa tratar toda essa água que seria desperdiçada, jogada fora, tratar essa água para que ela possa ser reutilizada, né? E reutilizada onde? Para irrigar o gramado, né? E para poder ser reutilizada nos banheiros, nos vasos, como descarga, né? Na água de descarga, também para lavar os pátios na indústria. Então percebe que através de um repensar eu consegui reduzir e reutilizar, né? Então, o que seria reduzir? Reduzir
é diminuir a geração de lixo, isto é, desperdiçar menos e consumir só o necessário. Reduzir inclusive a quantidade de embalagens. Então aqui eu vou dar um exemplo, na verdade dois. Eu vou dar o exemplo da sacolinha do mercado, então eu posso levar minha sacola retornável, que é minha, eu posso levar no mercado e reutilizar várias vezes a minha sacola, uma, duas, né? Ao invés de eu ter que usar os saquinhos do mercado, saquinhos de plástico. Outro exemplo é uma indústria, quando estiver produzindo um produto industrializado, ao invés de usar frasco, a tampa, o frasco e também o cartuchinho, que é a caixinha de papel, elimina a caixinha de papel, que é um item a menos, usa menos energia, menos árvore que eu corto, menos lixo, né? E utilizo só o frasco, por exemplo, tá? O reutilizar é dar uma nova utilidade a materiais que na maioria das vezes a gente já considera inútil e a gente deixa ali num cantinho. Ele pode ser reutilizado sempre que possível. Então, por exemplo, eu tenho as roupas minhas que não servem por algum motivo, ou porque por conta de peso, ou porque cresci, ou porque saiu de moda, e também algum aparelho eletrônico, eletrodoméstico que está quebrado, está ali em desuso. O que eu posso fazer? Eu posso doar para instituições para que eles possam dar um novo sentido para essa roupa. Uma outra pessoa pode estar utilizando, eles podem refazer essa roupa e arrumar os eletrodomésticos, os eletrônicos e dar um novo fim para ele, né? Uma nova finalidade. E também, por exemplo, eu posso reutilizar embalagens plásticas. Por exemplo, a embalagem de água, que é de plástico, em PET, né? PET é o material, e eu posso estar transformando isso num vasinho de flores ou de planta, né? Bom, o recusar é evitar o consumo exagerado e desnecessário, recusando produtos que causem danos ao meio ambiente. Então, por exemplo, eu tenho um celular que ele funciona super bem e atende em todos os critérios ele me atende super bem. Porém, no mercado lançou um modelo novíssimo, super moderno, que há de melhor, né, em celular. Para que eu vou comprar esse celular moderníssimo se o meu atende perfeitamente, né? Ou seja, eu estou evitando o consumo exagerado. Um outro exemplo também que eu posso dar é quando eu vou ao mercado, eu posso ir já com a minha barriguinha cheia, ou seja, eu posso já ter tomado o meu lanche, então almoçado, jantado, enfim. De maneiras que quando eu for ao mercado, como eu já me abasteci, né, me alimentando, eu vou comprar bem menos do que eu compraria se eu tivesse com a minha barriga vazia, com muita fome, concorda? Então eu evito um consumo exagerado. Bom, R de reciclar é transformar algo usado em algo novo por meio de processos industriais. Então, por exemplo, eu tenho lá o plástico que eu posso estar separando na coleta seletiva que a gente vai estar falando lá na frente. Bom, é um material que eu posso estar reciclando. A indústria que trabalha com materiais plásticos recicláveis, ela vai pegar aqueles plásticos, ela vai fazer todo o tratamento dele, higienização e etc, para reutilizar, moer inclusive, para utilizar isso de matéria-prima para fazer um novo produto. Qual, por exemplo, um balde, um cabide de roupas, um cabo de vassoura ou de rodo, tá? Então, essas atitudes conscientes para se descartar o lixo é muito importante. Por exemplo, já começa no primeiro passo, que os lixos descartados em lixão a céu aberto podem trazer grandes problemas. O que quer dizer lixão a céu aberto? Pô, se eu pego o meu lixo e eu jogo numa esquina, sem que passe o lixeiro, por exemplo. Eu pego meu lixo e jogo numa pracinha. Eu pego meu lixo, ou as pessoas pegam o lixo e jogam num terreno vazio, que a gente chama de terreno baldio. Geralmente isso acontece próximo a lugares onde eu tenho subúrbios, né, onde a condição é mais inferior, né, em favelas. Então, isso pode contaminar, por exemplo, né, esse lixão a céu aberto, ele pode contaminar o terreno e poluir o solo, pode atrair animais que causam graves doenças. Então, que animais? O rato, a barata, as moscas.
E também esse local, ele pode ser altamente favorável à criação de mosquitos, né, que causam epidemias como a dengue, porque o lixo foi deixado lá com várias embalagens, enfim, e em qualquer momento pode chover, acumular água lá, e a água parada, ela vira um foco de criação de mosquitos que causam a dengue, né, por exemplo. E aonde deveriam ser levados, como a gente deve descartar esses lixões, né? Esses lixos. A gente vai estar falando como a gente pode estar descartando, mas nas maiorias das vezes eu tenho os caminhões de lixo que passam e levam no local apropriado de aterro sanitário para tratar todo esse lixo, né? Onde não vai causar esse tipo de dano, esses tipos de danos. Outro dano que pode causar o lixão a céu aberto é contaminar as águas subterrâneas, que são os lençóis freáticos que alimentam rios, né, por exemplo, e também as plantações. Esses lençóis freáticos são as águas, os rios que ficam abaixo da terra, tá? Então, os lixos, eles produzem um líquido, né? Pela decomposição do lixo, produz um líquido que se chama chorume, que ele pode infiltrar e penetrar no solo e chegar até esses lençóis freáticos, que são esses rios, né, essas águas que ficam abaixo do solo. Pode também contaminar o ar. De que jeito? A decomposição do lixo libera gases que provocam, além do mau cheiro, provocam também o agravamento do efeito estufa, que é o aquecimento global, que pode inclusive causar mudanças climáticas e até no ecossistema, né, dependendo de onde for. Então, para se evitar isso, as pessoas podem adotar atitudes conscientes para se descartar os lixos, como por exemplo, separar nessa ordem lixos orgânicos, que são restos de alimentos vegetais, restos de alimentos animais, né, ou também até mesmo restos de alimentos industrializados. Separar de lixos de material reciclado de lixos de material não reciclável. Então, os lixos orgânicos, por exemplo, eles podem ser reaproveitados, evitando o desperdício. Por exemplo, como a gente utilizaria aí os lixos orgânicos? Como adubo. Quem tiver uma composteira na composteira, que se usa mais em lugares onde tem mais plantação, ou quem tiver um pedaço de terra, né, uma parte de terra, ou até mesmo uma jardineira, pode estar utilizando na terra ali os restos de alimentos que vão produzir nutrientes para aquela terra e alimentar a planta, né? Um outro jeito de se reaproveitar, por exemplo, é o óleo de cozinha. Vocês sabem muito bem que o óleo de cozinha não pode ser descartado na tubulação, né? Porque ela contamina a água. O óleo é um dos elementos que não se misturam com a água. Então, neste caso, o que a gente sugere, né? O que eles deram como sugestão? O óleo de cozinha, ele pode ser separado, colocado na coleta seletiva para ser transformado em sabão. Ele é reaproveitado para se fazer sabão, tá? Lixos de materiais recicláveis. É importante separá-los corretamente para serem reutilizados como matéria-prima para a fabricação de outro produto. Então, os materiais recicláveis a gente precisa separar corretamente, né? Por quê? Esses itens, se forem descartados no meio ambiente sem reciclagem, eles demorariam anos, até séculos para serem decompostos. Veja aí alguns exemplos. Olha lá o último, o vidro. 4.000 anos para se decompor, né? Eu tenho também, por exemplo, os frascos, a garrafa em PET ali da água, 100 anos para se decompor, igual ao tempo da latinha de alumínio, né? Igual a caixinha longa-vida, que é aquela caixinha do leite, né? Do leite de soja, Tetra Pak, de alguns sucos, inclusive. Tem aí do tempo a pituca de cigarro de 10 a 20 anos, a goma de chiclete, 10 anos, o saquinho plástico do mercado de 30 a 40 anos, o couro, 30 anos, tem o papel, que é o que demora menos para se decompor, que são 3 meses. Por isso, foi feita a coleta seletiva, que é adotada já em vários lugares públicos,
né? E em várias instituições, como escolas, academias, e tem que ser feito corretamente. Então, para cada cor, está relacionado a um tipo de material a ser reciclado. Então, por exemplo, aqui vocês conseguem ver o papel em azul, né? Então, nas embalagens, nos lixos azul, na coleta seletiva, eu vou colocar só o papel. Onde é a cor vermelha, na coleta seletiva, eu vou colocar só os plásticos. No verde, o vidro. No amarelo, metal, né? No marrom, o orgânico. Por quê? Muitas vezes eu estou me alimentando fora de casa, né? Então, sobra restos de comida. E os não recicláveis em cinza. Bom, os lixos de materiais não recicláveis, como fraldas e itens hospitalares, né, que eles foram contaminados, como seringas, agulhas, eles têm outro destino, como a incineração, que é a queima. Entretanto, a fralda já começou a ser reciclada em alguns países, não no Brasil, em outros países. E por que é tão difícil se reciclar a fralda? Porque ela é composta por vários elementos, vários tipos de materiais de embalagem, tá? E o tempo de decomposição de uma fralda é de 6 meses a 1 ano. O que fazer com os lixos eletrônicos? Os lixos eletrônicos, como celulares, tablets e televisores, não devem ser jogados em lixos tradicionais. Eles devem ser vendidos ou entregues a empresas de coleta que trabalham exclusivamente com a reciclagem e reuso desses tipos de produtos. Porque das duas, uma, ou eles vão consertar esses produtos e dar um novo propósito para eles, esses produtos vão ser reutilizados, ou eles vão desmontar as peças e reciclar cada pecinha desses eletrônicos, tá? Para pilhas e baterias, inclusive alguns celulares que já têm a bateria inserida no celular, né, dentro do celular, elas devem ser devolvidas aos fabricantes ou depositadas em lugares específicos para esse descarte. Atualmente, existe até as farmácias que coletam esses tipos de materiais. Lembrando também que em alguns lugares já se oferece a compra de novos produtos, você levando o seu antigo, como por exemplo o celular. A Samsung é um exemplo de um fabricante que já está fazendo essa prática, né? E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido o quanto é importante a gente cuidar do planeta, cuidar da natureza, tá bom? Aqui eu deixo para vocês o endereço no Instagram, que a gente tem lá agora cadastrado. Não esqueçam de se inscrever no canal e de deixar o seu joinha, tá bom? Até o próximo vídeo.